Glória a Deus. Êxodo capítulo 12. Todos acharam, amém? A Bíblia diz assim, queridos, capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 desse mês tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família porém for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e porão em ambos os batentes e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão da carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim comereis os vossos lombos cingidos. Assim os comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amado Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esta palavra. E nós pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha se mover nesta manhã, Deus, através da palavra. Fala, Deus, em cada coração, em cada vida. Coloca por terra, ó Pai, todo o propósito do inimigo, toda a intenção de Satanás. Pois trazemos cativa nossa mente e nosso coração perante a Tua presença, perante a Tua palavra nesta manhã. Fala conosco, Senhor, e ministra nosso coração. Nós estamos aqui na dependência do Teu Espírito Santo, neste lugar, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Obrigado, podeis assentar. Queridos, nós vemos aqui, Deus chamou, no contexto, Abraão, dizendo certa vez, lá em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, para a casa de teu pai, ou da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoar, farei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecer-te-ei o nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos aqui, queridos, Deus, Ele chamou Abraão, de sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma nação, um povo, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Nós vemos que Abraão, ele saiu de Harã para ir à terra de Canaã, onde Deus havia designado a ele ir. E nós vemos que de Abraão nasce Isaque, e depois de Isaque, Jacó. E Jacó então tem 12 filhos, que são os 12 patriarcas, representados pelas 12 tribos de Israel. José era um filho de Jacó. José, ele fora vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas que levaram ele para o Egito, e ele foi vendido como escravo. E nós vemos então que José estava no Egito. Você conhece a história, eu não vou entrar em detalhes, mas José, ele era um homem fiel a Deus, fiel. Significa também libertação, significa também mudança. Então Páscoa significa passagem. O povo de Israel, os hebreus, viveu no Egito em regime de escravidão por 430 anos. E Deus então ouviu o gemido do seu povo e resolveu libertar o seu povo da escravidão de Faraó. Deus enviou naquele tempo as 10 pragas no Egito. As 10 pragas, sendo a última praga a morte de todos os primogênitos. Ou seja, todos os primogênitos iriam morrer na terra do Egito. Todos, sem exceção, iam morrer. E nós vemos, amados, que Deus então dá uma direção para Moisés, e manda Moisés então mandar o povo, então cada família separar um cordeiro sem defeito, sem mancha, um cordeiro perfeito, o melhor do rebanho, porque naquela noite então o anjo da morte passaria e então mataria todos os primogênitos na terra do Egito. Mas aquele cordeiro que seria morto então era para pegar o sangue dele e colocar nos umbrais das portas e das janelas. E onde estivesse então o sinal do sangue daquele cordeiro, o anjo destruidor, o anjo da morte, ele passaria por cima daquela casa e não atingiu o primogênito daquela casa. Deus estaria guardando então o seu povo. Nós vemos que antes de Moisés nascer, nós vemos que houve uma perseguição, mataram todos os homens que nasceram das hebreias. Mas Deus guardou Moisés por 3 meses. A mãe guardou Moisés por 3 meses. E depois então nós vemos que ele então foi colocado num cesto. E ali então Deus deu o livramento. E Moisés cresceu naquele tempo, um tempo em que havia perseguição, que havia morte. E agora nós vemos então que Deus usaria então Moisés como libertador para libertar Israel da escravidão do Egito. Aleluias. E nós vemos, amados, que Deus disse a Moisés que levaria o seu povo da escravidão do Egito, que tiraria o seu povo da escravidão do Egito, que libertaria eles e os levaria à terra de Canaã, uma terra espaçosa, terra que mana leite e mel. Nós vemos que Deus instruiu Moisés que cada família dos hebreus sacrificasse o cordeiro e passasse o sangue nos umbrais e nas portas e nas janelas, porque naquela noite, naquela mesma noite, o anjo da morte passaria por cima da casa e mataria todos os primogênitos na terra do Egito. Mas na casa então, como eu disse, onde houvesse o sangue, o sinal do sangue, o anjo passaria por cima daquela casa e pouparia os primogênitos. E naquela noite então, Moisés, ele celebrou a Páscoa dos hebreus, amém? A Páscoa dos hebreus, aleluia, seria então a passagem da escravidão para a liberdade. Então todos os hebreus saíram naquele dia do Egito, por uma intervenção divina. O Senhor interviu, o anjo do Senhor passou naquela noite e matou todos os primogênitos do Egito. Somente foi poupado os primogênitos hebreus, onde estava o sinal do sangue do cordeiro. Amém, amados? E nós vemos aqui no versículo 3, que diz assim, o texto nós lemos: dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 desse mês, tome cada homem, um cordeiro para a sua família, um cordeiro para a sua casa. Se a família, porém, for pequena,
para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis conta para o cordeiro. Nós vemos que aquela carne do cordeiro que havia sido sacrificado, era para eles assarem e comer a carne, mas não era para comer sozinho. A ceia era um momento de comunhão, então era para comer em grupo, a família, e quando a família fosse pequena, então era para chamar o seu vizinho, e era para comer aquele cordeiro assado. E se porventura sobrassem algo, então eles não poderiam deixar para o outro dia. Por que Deus não queria que sobrasse para outro dia? Porque todo o cordeiro seria aproveitado, amém? Para o sacrifício, todo o cordeiro. Nós vemos que eles pegaram o sangue e colocaram nos umbrais das portas, janelas, assaram a carne e comeram. E o que sobrou, Deus mandou que eles então incinerassem, ou seja, queimassem, antes de amanhecer o dia. Porque todo o cordeiro deveria ser aproveitado, nada poderia se perder. Aquele cordeiro seria queimado, porque seria como holocausto, como sacrifício, como um cheiro suave ao Senhor. Então aquele cordeiro seria então todo aproveitado, e não poderia perder nada, porque este cordeiro estava representando o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, que viria então logo depois, para a salvação de toda a humanidade. A Bíblia diz no versículo 6, versículo 7: tomarão do sangue, porão em ambos os batentes, na viga e da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Amém, queridos? Então essa seria a Páscoa do Senhor. Então eles iam comer aquele cabrito, aquele cordeiro, melhor dizendo, e o que sobrasse eles iam queimar, porque nada do cordeiro era para se perder, e aquilo ali então seria então a Páscoa do Senhor. E naquele dia de manhã eles levantaram, eles partiram então daquele lugar do Egito. Por causa da morte dos primogênitos, Faraó então permitiu que o povo então saísse e fosse embora. E depois, com essa história, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele perseguiu então os hebreus, mas o Senhor destruiu eles no mar. Eles morreram todos no mar. E o Senhor foi glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros, conforme a Bíblia diz. Queridos, mas nós vemos ali que naquela noite, ali foi então instituída a Páscoa do Senhor. E naquele momento então o Senhor estava libertando Israel da escravidão do Egito, para levá-los à terra de Canaã, para levar a uma terra espaçosa, uma terra abençoada, terra que emana leite e mel. Nós vemos que ali então foi celebrada a Páscoa. A Páscoa quer dizer passagem da escravidão para a liberdade. Amém? Da escravidão para a liberdade. Essa era o significado da Páscoa dos hebreus. E deveriam então naquele dia então matar o cordeiro. Mas nós vemos que a partir de então não precisa se matar mais cordeiro, porque o Senhor estava mostrando através de tudo que estava acontecendo, que Ele ia então entregar o cordeiro para o holocausto, e o cordeiro é Jesus Cristo. E nós vemos, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que ali também, quando Jesus foi imolado, quando Ele foi crucificado, ali também eles participaram da Páscoa do Senhor. E nós vemos então que para os cristãos o significado da Páscoa quer dizer a libertação da escravidão também de Satanás,
para servir a Deus. Assim como os hebreus foram libertos da escravidão de Faraó no Egito, e eles então foram conduzidos à terra de Canaã para servir ao Senhor. Então a passagem significa a passagem da escravidão para a liberdade. Para nós também cristãos hoje, representa a nossa libertação, representa que a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, abriu-se, estabeleceu um novo tempo, em que nós somos salvos pela graça de Deus e pelo favor de Deus. Aleluias. Aquele cordeiro representaria então o próprio Cristo, que seria sacrificado para libertar a humanidade do pecado e escravidão de Satanás. Então a Páscoa para os cristãos é a passagem de Jesus, ou seja, da morte para a vida, trazendo salvação a todos que nele creem. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 24 assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, a Páscoa para nós os cristãos significa você ser livre das garras de Satanás, você sair da morte para a vida, ou seja, você ser liberto da condenação do inferno e receber a vida de Deus em você. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Nós morremos em Adão, quando nós nascemos mortos, espiritualmente falando, condenados ao tormento eterno, ao inferno por toda a eternidade. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados da palavra de Deus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o nosso Cordeiro Pascal, a Bíblia diz que nós então recebemos então o direito de ser livres então das garras de Satanás e ser então chamado filho de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Então a Páscoa para os cristãos significa tudo novo. Amém? Significa que foi estabelecido, foi inaugurado um novo tempo também para nós, a igreja, nós sermos salvos. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e a vida eterna. Por isso que o apóstolo Paulo diz nesse texto, que se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então é importante estar em Cristo. Você e eu, nós precisamos estar em Cristo. Quando nós então aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador, nós recebemos um direito de ser feito filho de Deus. Nós passamos da morte para a vida, porque o Senhor Jesus é vida, e nós recebemos a vida de Deus em nós, que é Jesus. Então, nós passamos da morte para a vida, e por isso que as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, é inaugurado um novo tempo na nossa vida. Os nossos pecados passados, o Senhor apagou, através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado. E nós então, passamos então a nos tornar, a partir de então, nova criatura, em Cristo Jesus. Quer dizer para você que haverá juízo um dia. Assim como o Senhor disse que haveria juízo sobre aquele povo, o povo lá do Egito, haverá também juízo um dia. Um dia nós estaremos diante do juízo do Senhor. Nós vemos aí em Êxodo capítulo 12, versículo 14, que diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo. Diga: executarei juízo. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito.
Esse dia será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei estatuto perpétuo. O Senhor diz para Moisés que naquela noite ele passaria sobre a terra do Egito, e ele ia executar o juízo dele sobre todos os deuses do Egito. Ele diz: eu sou o Senhor. Então nós vemos que naquele momento haveria então um juízo que viria sobre a terra. Queridos, e quando nós lemos em Apocalipse, nós vemos também o Senhor falando sobre esse juízo, que diz assim, dizendo com grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. Haverá de vir o dia do juízo. E nós vemos que todos aqueles em que estavam no Egito, toda casa em que não havia o sinal do sangue nas portas e nas janelas, o anjo da morte passou e destruiu os primogênitos, matou todos os primogênitos. Era um juízo de Deus sobre a terra. Deus estaria então, a Bíblia está dizendo que ele estaria então colocando por terra todos os deuses que havia no Egito, para mostrar o poder dele, a graça dele. Nós vemos que para a casa ser protegida, precisava então estar lá o sinal do sangue, na porta e nas janelas. Precisava estar o sinal do sangue. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, para a remissão de todos os pecados da humanidade. A Bíblia diz em Apocalipse que nós, a igreja, vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós não conseguiremos vencer se não for por meio do sangue de Jesus Cristo e pela sua palavra. Então nós cristãos, nós que aceitamos a Jesus, nos tornamos uma nova criatura. Tudo se fez novo na nossa vida. Mas nós vemos que para que nós possamos livrar deste juízo na eternidade, o juízo de Deus, nós precisamos ter o sinal do sangue também na nossa vida. Não é um sangue de um cordeiro, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Um dia o Senhor executará juízo. É vinda a hora do seu juízo. E o texto diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então há um momento que virá o juízo sobre a terra. E nós precisamos então estar coberto com o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado. Nós vemos que a bênção de Deus estava sobre o povo de Israel, sobre José. José foi levado ao Egito, e Deus abençoou o Egito por causa de José. O nosso José, ele também foi à cruz do Calvário, amém? Que é Jesus Cristo, representado por Jesus Cristo. E ali ele então foi levado, e ali ele foi crucificado, e ali derramou o seu sangue precioso, para a remissão de toda a humanidade. E nós damos glória a Deus por isso, porque um dia o Senhor se revelou na nossa vida. Jesus é o Cordeiro Pascal da nossa vida. Ele morreu na cruz do Calvário, e estabeleceu então um período para a igreja, o período da graça, onde nós somos salvos pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, porque Ele derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário, para redimir a humanidade. Mas para que o homem seja redimido, ele precisa crer no Cordeiro Pascal, ele precisa crer em Jesus Cristo, como o seu Senhor e Salvador pessoal. Ele precisa estar coberto pelo sangue de Jesus Cristo, porque sem a cobertura do sangue de Jesus Cristo, não há remissão de pecado. O homem não pode ser salvo pelas obras. O homem não é salvo pelas obras, mas ele é salvo pela redenção em Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário, para que o homem, a humanidade fosse salva. Então eu creio que Jesus Cristo, assim como Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo. A nossa vitória não é porque Jesus apenas morreu, mas é porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Ele apresentou-se vivo.
Amém? E hoje nós celebramos a Páscoa do Senhor, o domingo de Páscoa. Foi realmente no domingo de manhã que Jesus ressuscitou dos mortos e se apresentou vivo com provas infalíveis. Primeiro a Maria Madalena, e depois então a 500 pessoas, aos discípulos do Senhor. E ele apareceu na Judéia para os discípulos, ressuscitado. Então a vitória é nossa, é porque o nosso Cordeiro Pascual, ele foi crucificado, mas é porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele nos garante então a vida e a vida eterna. Ele morreu a nossa morte para nós então viver a vida dele. Nós vemos que a ressurreição é um fato e é uma verdade. E eu creio na ressurreição, porque todos os evangelistas também creram na ressurreição. Mateus, Marcos, Lucas, João, eles creram na ressurreição e terminaram os seus 4 primeiros livros do Novo Testamento com o relato da ressurreição do Salvador Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Devemos declarar com fé e com toda a confiança a veracidade de que Jesus ressuscitou dos mortos e Ele está vivo para a glória de Deus Pai. Eu creio também na ressurreição, amados, porque a Bíblia me garante isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 8, que diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Paulo, ele teve a revelação, o Senhor apareceu para ele também, amém? E nós então cremos na ressurreição, porque o Senhor, ele ressuscitou dos mortos, ele se apresentou vivo com provas infalíveis, ele ficou por 40 dias aparecendo aos irmãos em Jerusalém. Quando uma pessoa prega que Jesus morreu, nós sabemos que ele não pode parar por aí. Um salvador morto não pode salvar ninguém, amém? Senão aquele que está vivo. E ele, Jesus, está vivo, está sentado à direita do Pai Celestial. O nosso Cristo está vivo. E é motivo então para nós celebrarmos a vida, celebrarmos a Deus, celebrarmos a Jesus, celebrarmos a salvação, celebrarmos a Páscoa, a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão de Satanás para a liberdade em Cristo Jesus. Nós somos livres por causa que o nosso Cordeiro Pascual morreu e porque ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 8, versículo 1: portanto, em resumo, o que temos estado a dizer é que temos um supremo sacerdote, Cristo, que está no céu, sentado à direita do trono de Deus majestoso. Então nós temos um sumo sacerdote, o sumo sacerdote da confissão, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele está sentado à direita do trono de Deus, do Deus Altíssimo, amém? O Deus majestoso, ele está sentado à destra do trono de Deus. Aleluias. Queridos, eu creio na ressurreição, porque ela é revelada através dos profetas. Os profetas que falaram por meio do Espírito Santo. Quando Pedro pregou no dia de Pentecoste, ele citou o Salmo 16, versículo 10 e disse: não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo se corrompa na sepultura. Então nós vemos que o apóstolo Pedro, ele pregou no dia de Pentecoste, e ele citou esse salmo, o Salmo 16, versículo 10. Lá em Atos capítulo 2, versículo 27, diz assim: porque não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Nós vemos que também esse texto é citado em Atos 13, 35, que diz assim: por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. A ressurreição de Jesus, amados, foi predita
no Antigo Testamento também. Amém? Nós vemos, assim como Pedro, ele pregou no dia de Pentecoste, lembrando os salmos, lembrando a palavra, que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos, e ele não permitiu que a sepultura o corrompesse. Nós vemos que assim também, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. A ressurreição de Jesus foi predita no Antigo Testamento. Desde que isso é verdade, não deveria ter sido nenhuma surpresa. Amém? Porque o Senhor, ele usou os profetas para falar sobre a ressurreição. Não deveria ser surpresa para ninguém, porque muitas pessoas ainda não conhecem a verdade. Eu creio na ressurreição de Cristo, porque ela é real para os apóstolos. Ela é real para os apóstolos. Paulo pregou em Romanos capítulo 1, versículo 4, declarando assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Nós vemos que os apóstolos, eles creram na ressurreição. Paulo pregou sobre a ressurreição. Paulo falou sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que Paulo tinha convicção da verdade que ele falava, porque ele creu na ressurreição. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 5, que diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Assim como Jesus foi plantado, foi plantado na semelhança da sua morte, nós também seremos da sua ressurreição. Assim como nós morremos, assim também como Cristo morreu, nós morremos, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também nós passaremos pela ressurreição dos mortos também, e estaremos diante do Senhor vivos para todos sempre, para a glória de Deus. Porque o nosso Cristo ressuscitou, nós também que cremos nele, nós vamos ressuscitar também. Amém? Para viver no céu com Jesus. Nós somos ressuscitados, melhor na verdade, porque estávamos mortos aos nossos pecados, nos nossos delitos, para viver para Deus. Então nós cremos na ressurreição. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4: porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então o nosso Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Nós cremos na ressurreição, porque o nosso Cristo não está no túmulo. Pedro pregou lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então o Senhor, a Bíblia diz que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Você e eu fomos gerados de novo para uma viva esperança. Amém, queridos? Uma viva esperança para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. João pregou um Cristo ressuscitado. Ele teve um vislumbre dele lá no Apocalipse, no capítulo 1. Você pode ver lá no Apocalipse capítulo 1. João, ele pregou um Cristo ressuscitado. Ele teve um vislumbre lá. Ele viu o Senhor Jesus. O contraste do seu comportamento e atitude é a prova que ele está vivo. Jesus está vivo. Nós vemos que eles eram tão tímidos. Eles quem? Os apóstolos. Antes da ressurreição eles eram tímidos e estavam com medo. Mas depois que viram o Cristo ressuscitado, eles morreram pela sua fé. Não tinham mais medo, não tinham mais insegurança, porque a ressurreição trouxe no coração deles uma consolidação da salvação. A ressurreição trouxe no coração dos apóstolos uma consolidação da sua fé em Cristo Jesus, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou dos mortos e está vivo para todo sempre. Eu creio na ressurreição por conta de que ele está vivo. Jesus está revelado em seu conteúdo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14: e se Cristo não ressuscitou,
logo é vã a nossa pregação, e também vã a vossa fé. Mas Ele ressuscitou, amém? E Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está vivo para todo sempre. A ressurreição, amados, revela que Cristo tem poder sobre a morte. Se tivermos nele, não precisamos temer a morte, não precisamos ficar com medo da morte, se nós estamos nele. Aleluia. Os discípulos não tinham medo da morte agora, porque eles tinham a revelação, eles tinham visto que Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos. Eles não tinham medo de ser presos, de ser mortos, por causa da pregação do Evangelho. Havia no coração daqueles discípulos, aqueles servos do Senhor, havia ousadia no coração deles, porque eles tinham visto, e eles tinham crido, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, que a fé deles não era em vão, porque Jesus tinha ressuscitado dos mortos. A Bíblia diz, em João 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que seja morto, viverá. Então nós vemos, amados, que a nossa garantia é porque Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo. Eu creio na ressurreição por conta do alívio em seus resultados. Ela, a ressurreição, tira o medo da morte, e o medo da eternidade, e o medo do diabo. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e de poder. Amém, queridos? De ousadia e de poder, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Deus nos deu esse espírito de temor, de fortaleza, de amor e moderação. Então eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, e Deus, Ele tem dado à igreja esse espírito também de ousadia, amém? Porque a partir da ressurreição trouxe consolidação no coração dos discípulos, e traz consolidação no coração da igreja hoje também. O nosso Cordeiro Pascual, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Na Páscoa comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, e Ele está vivo. Se você vai a Meca, lá você vai encontrar os restos mortais de Maomé. Se você vai a Kushinagar, na Índia, eu sei que é assim que fala, lá estão também os restos mortais de Buda. Mas se você vai comigo a Jerusalém, você não vai encontrá-lo. Ele ressuscitou e Ele está vivo. Jesus está vivo. Paulo diz que não devemos celebrar a Páscoa com o fermento da maldade, da malícia, onde há o ódio e o rancor, mas devemos celebrar com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Então é dessa forma que devemos celebrar a Páscoa do Senhor. Com isso façamos a festa, não com o fermento velho, com o fermento da maldade, da malícia, mas com os